Olá, papais e mamães! Hoje eu vou dar 10 dicas de como estimular a fala do seu filho em casa. Vamos para a primeira dica. Dê atenção aos sons que o seu filho emite antes mesmo dele começar a falar. Aquela conversa que aparentemente não tem sentido, aqueles sons que a criança faz antes de começar a falar, aquele balbucio, ba, 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 tá, 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 e como se estivesse conversando, não ignore, mesmo que você não entenda aquilo que ele está falando. É nesse momento que se inicia um diálogo, porque você começa a dar atenção para ele. Filho, muito bem, é isso que você está fazendo, então isso já gera uma reciprocidade. Ele começa a ter um feedback de que aquela fala tem uma importância, que ele ganha atenção, então provavelmente ele vai fazer cada vez mais. O diálogo começa antes mesmo da criança começar a falar. Dica 2. Ofereça oportunidades de comunicação. Como eu sempre digo, ao invés de facilitar a vida da criança, dificulte. Então, ao invés de deixar os brinquedos espalhados pelo chão ao alcance dessa criança, tire tudo do alcance dela, coloque num lugar que ela possa ver, mas ela não consiga pegar. E obrigatoriamente ela vai ter que chamar alguém para pedir. Quando seu filho começar a chorar porque ele quer algo, ao invés de oferecer para ele, entregar para ele quando ele estiver chorando, mostre para ele como ele deve fazer para pedir. Porque o choro não deve ser reforçado. Ele precisa entender que não é chorando que ele ganha as coisas. Então, é necessário mostrar para que ele aponte, ou então para que ele diga dá, ou então você diz o nome da palavra, por exemplo, ele quer água, então você imediatamente ofereça água. Filho, o que você quer? Água, então pegue a água. Olha só. Então já muda um pouco, você já mostra para ele o nome daquele item ou então como ele deve fazer, tá? Então, ou apontando, ou dizendo dá, ou dizendo o nome do item que ele quer. Quarta dica, olhos nos olhos. Olhar nos olhos das pessoas é o início de uma interação. Então, desde que o bebê é amamentado, ele já olha nos olhos da mãe, já inicia uma interação. Então, quando você for falar com o seu filho, você abaixa aos olhos para ficar à altura dos olhos dele e aí você interage nesse momento. Então fale com ele olhando nos olhos, espere ele olhar nos seus olhos para que você consiga falar, interagir com ele. É um pré-requisito muito importante, não só para a comunicação, como aprendizagem. Dica 5. Tenha um momento para brincar com seu filho. Senta com ele para brincar, mesmo que aquele pouquinho tempo, nem que seja 20 minutos, 30 minutos, tire esses minutinhos do seu dia para sentar e brincar com seu filho. Mesmo que você não saiba fazer isso ainda, isso é uma questão de prática, assim como qualquer outra coisa que a gente aprendeu nessa vida. Dica 6. Aproveite os momentos de rotina, do dia a dia mesmo, para estimular o seu filho. Por exemplo, na hora do banho. Na hora do banho é uma ótima oportunidade de mostrar as partes do corpo, dizer o nome das partes do corpo dele, dizer cadê a barriga do papai e mostrar a barriga. Vamos passar sabão na barriga? Vamos passar sabão na perna? Vamos esfregar o braço? Então, olha só, eu estou mostrando para ele, dizendo os nomes das coisas, das partes do corpo. Eu posso dar banho no boneco. Então, é uma brincadeira de faz de conta. Então, eu posso aproveitar uma simples hora do banho para estar estimulando também a linguagem. Apresente para ele os sons das coisas e dos seres vivos. Por exemplo, ao bater na porta, bora bater na porta? Toque, toque, toque. Quer dizer, tudo faz um som. Olha só o carro, vrum, bibi. Olha, filho, o cachorro, au, au. E o pintinho amarelinho, ele faz piu, piu. Então, apresente os sons dos seres vivos, dos animais, os sons dos instrumentos musicais, por exemplo. Chic, chic. Campainha, blim, blom.
Então, tudo faz um som. Então, mostre para ele os sons das coisas e dos seres. Cante músicas e induza a criança a completar as partes da música. Exemplo, na música do Pintinho Amarelinho tem: ele bate as asas, ele faz. E aí eu paro para que ele tente completar. Se ele não falar, a gente faz piu, piu, mas a criança já fica naquela espera. Então, repete essas músicas que tem uma hora que vai sair algum som, nem que seja i, pi, pi, alguma coisa, até que saia. A gente precisa ficar repetindo as músicas, então, vê alguma música que ele gosta. Então, cante várias músicas, as mesmas músicas, todos os dias, para ele completar alguma parte nova da música. Então, se ele faz piu, piu, tente alguma outra parte da música que ele ainda não completa, até que ele consiga cantar a música toda. A 9ª dica: espere a vez dele de falar. Tem pais e mães que respondem pela criança. Às vezes eu pergunto: qual é o seu nome? Antes da criança tentar dizer alguma coisa, a mãe dele ou o pai dele responde: fulano. Quer dizer, às vezes a gente não dá tempo da criança responder. Cuidado com essa ansiedade. Espere a vez dele de falar. E a dica 10 é: proporcione experiências diversas para o seu filho. Se eu quero que o meu filho saiba, diga o nome de uma maçã, por exemplo, ele precisa ver uma maçã, saber que tem uma maçã verde, uma maçã vermelha, que existem essa variedade de maçãs. Ele precisa ouvir o nome maçã, ele precisa ver a imagem, ele precisa ver o concreto, a maçã. Ele precisa sentir o gosto, o sabor da maçã. Quanto mais informações sensoriais eu tiver, mais ele consegue entender, identificar e mais fácil para ele conseguir externar essa informação. Então, assim deve ser feito com todas as palavras. Proporcione várias experiências com as coisas, com os alimentos, na hora dos passeios. Então, bom, gente, essa é só uma amostra do que tem no treinamento Fala Meu Filho para pais e mães. Se vocês gostaram e se vocês querem ajudar de verdade os seus filhos a se comunicarem, a incentivar essa fala, não deixem de participar. Então, eu aguardo vocês no projeto Fala Meu Filho. Até mais!